Agora eu vou mostrar um exemplo de como criar uma paisagem simulando o mar, brilho do sol, nuvens. Então vou criar um novo documento, File, New, selecionar um preset aqui, o documento não importa o tamanho, você pode fazer do tamanho que você quiser. Selecionar um preset aqui, Web, pode ser esse mesmo, 1152 por 864, ou menor ou maior, você que escolhe. Background branco, clicar em OK. Eu vou criar um novo documento para criar a textura do mar que eu vou fazer. O documento precisa ser maior desse inicialmente criado. Vou em File, New, e agora eu vou criar deste tamanho aqui mesmo, 1440 por 900, e clicar em OK. Então, dois documentos abertos. Eu vou deixar o zoom em 100% para acompanhar a modificação que eu vou fazer com o filtro. Ctrl 1, zoom de 100% aqui. O único layer que está criado é do background. Este filtro que eu vou aplicar agora para criar o efeito, simular o efeito das ondas do mar, uma variação de cores do background e do foreground. Sempre que você for utilizar o filtro Fibers, que é o que eu vou utilizar, você sempre tem que ter um fundo já no layer. Não pode ser um layer transparente para você aplicar. Você faz uma cor de preenchimento, pode ser um cinza 50%, ou branco, ou qualquer outra cor, mas ele não pode estar vazio. Aqui o filtro vai estar habilitado, porque se eu for clicar aqui, ó, criar um novo layer, eu vou lá nesse filtro que eu vou trabalhar, ó, que é o Render Fibers, ele não deixa utilizar porque fala que o layer está vazio, só com uma coloração. Então você aplica o 50% cinza, ou qualquer outra cor que vai ficar... não importa a cor, na verdade, que você vai aplicar aqui, mas o layer tem que estar preenchido para você aplicar. Mas aqui no caso já é o background em branco mesmo. Eu vou fazer uma variação de cores aqui, porque esse filtro mistura uma cor e outra do background com o do foreground, criando uma textura similar a uma... Pode ser usado para criar a casca de árvore, uma textura de uma madeira, várias utilidades dependendo da cor que você utilizar. Então aqui na cor do meu foreground, que está em preto aqui, eu vou selecionar um tom de azul. Tom de azul um pouquinho mais escuro assim tá bom. E na cor do background, um tom de azul também, só que um azul bem mais clarinho, um azul desta tonalidade mais ou menos, um pouquinho mais claro ainda, e clicar em OK. Agora eu vou lá no filtro Fibers, Filter, Render, Fibers. Aqui está a caixa de configuração do Fibers. Aqui eu vou aumentar a variação aqui da ondulação aqui que faz, né? O Strength também aumentar um pouquinho. Strength aqui eu vou deixar em 8 e o Variance em 36, mas isso depende do tamanho do documento que você está trabalhando para que ele aplique o filtro. Então pode ficar variado de acordo com o tamanho do seu documento. Tem a opção Randomize aqui que você vai clicando, ele vai fazendo um random aqui do posicionamento do efeito do filtro. Mas assim, deixa eu testar, vai um Randomize aqui. Ó, assim tá legal, ó. E clico em OK. Então foi criado aqui, só que está muito nítido, né? Eu preciso desfocá-lo um pouquinho para dar uma melhor aparência. Então eu vou lá em Filter, Blur, Gaussian Blur. E o mar não é tão, né, assim, mais suave. É 1,5, 1 pixel, dependendo do tamanho do documento também que você trabalha. Eu vou ver testar com 2 pixels aqui. Tá 1,9, tá ótimo. Então eu seleciono todo o documento, vou tirar o zoom aqui para você visualizar, selecione tudo, vá no menu Select All, Ctrl A, tecla de atalho, depois copie, Edit, Copy. Aí você cola no outro documento, Ctrl V. Ou aqui, ó, tá as duas abas aqui, eu vou retirar a seleção com Ctrl D, clica, arrasta essa aba aqui para fora, aí está aqui, seleciona a Move Tool, clica e arrasta para cima do outro documento. Fecha essa aqui, não precisa salvar, posiciona aqui, só que o sentido está inverso aqui, então vamos, primeira coisa aqui, rotacionar este layer para que ele fique com o caminho aqui na horizontal, né, simulando o mesmo efeito do mar. Então é fácil, vá no Edit com o layer selecionado, Edit, Transform, Flip, 90 graus CW. CW rotaciona sentido horário e o 90 graus CCW sentido anti-horário do relógio. Sentido horário tanto faz, não importa. Agora vamos distorcer. Vá com o layer selecionado em Edit, Transform, selecione aqui a opção Distort. Tirar o zoom um pouquinho, porque o documento é maior. Pega esse ponto aqui, vamos diminuir, fazer o tamanho do mar que eu quero aqui. Deixar mais ou menos aqui. Aqui tá bom. Ponto aqui, ó, deixa retinho assim, é melhor. Ponto aqui, ó, estico pra cá, estico pra lá. Deixa eu só fechar aqui os layers.
É melhor tirar o zoom um pouquinho mais, esticar um pouquinho mais, cá, um pouquinho pra cá, esse aqui também. Com o Shift pressionado ele não deixa sair do alinhamento, ó. Sim, pressiona Enter e o Ctrl 1 voltar aqui em 100% do meu zoom. Olha só que legal aqui, bem interessante mesmo o efeito. Só que aqui eu vou deixar um pouco mais escuro o fundo aqui, é aqui mais claro. Eu vou então abrir os layers aqui, criar um novo layer acima deste. Vou manter a tecla Ctrl pressionada e clicar neste thumbnail de visualização do layer. Dá um Ctrl pressionado e dá um clique aqui, ele marca a seleção do layer que está abaixo, mas eu estou com o layer acima selecionado. E vou aplicar um gradiente, faz um reset das cores aqui, seleciona a ferramenta Gradient Tool, do preto para o branco. Então o preto começa aqui em cima, é a primeira etapa, o ponto inicial do gradiente, onde você clica primeiro e depois arrasta. O final é o branco, né, como está mostrando aqui. Então deixa no modo linear, modo normal 100%, Literal Transparency acionado, não importa que não vai influenciar. Vou clicar aqui em cima, Shift pressionado, arrastando até embaixo, Shift mantém a proporção, até aqui embaixo, clicou assim, mude o Blend Mode para o Multiply. Então fica bem escuro assim, reduz um pouco a opacidade, né, fazendo este efeito de profundidade, deixando em 50% aqui, 47%, 48%, dando este efeito aqui de profundidade, ficando mais claro aqui, mais escuro lá no fundo. E pode unir os dois layers, pressione o Ctrl E, ou vá aqui, ó, clique aqui, Merge Down, aqui o atalho já a este comando Ctrl E. Então uniu aqui, que eu vou colocar o nome aqui como Mar. Agora aqui neste fundo, seleciono aqui o background, fazer uma alteração também do fundo, né, para simular o céu. Então eu vou selecionar aqui a primeira cor do foreground a um tom bem clarinho de azul. Selecionar esse tom aqui mais ou menos, e o outro aqui um pouquinho mais escuro, pouquinha coisa mesmo, puxado para o azul, um pouquinho mais escuro. Ok, são tons bem semelhantes mesmo, um pouquinho mais escuro que o outro. Daqui com o background selecionado, daqui até em cima, Shift pressionado, solto. Então eu tenho aqui já este efeito gradiente um pouquinho mais claro aqui embaixo, né, porque o ponto inicial vai ser de baixo para cima. Então, beleza. Agora vamos criar um brush para simular as nuvens. Vamos fazer as nuvens naquele clouds lá, porque já está muito batido aqui. Vamos fazer de forma manual, criando um brush para aplicar então as nossas nuvens. Eu vou criar um novo layer e vou pintá-lo de branco. Para isso eu vou fazer o reset das cores, pressionando a tecla D. A cor do background é branco, então eu mantenho o Ctrl pressionado e aperto Delete ou Backspace. Ele faz um fill aqui, um preenchimento do layer com a cor do background, que no caso é branco. Vou selecionar a ferramenta Brush agora, clico com o botão direito, vou selecionar um brush suave aqui, pode ser esse 45% aqui, 45 pixels aliás, o hardness deixa em 0%, a cor em preto, e eu vou reduzir a opacidade aqui, vou deixar a opacidade em 50%, este brush. Vou fazer um pequeno traçado aqui, um pouquinho preto, algumas modificações aqui com o preto, ó, dando só um clique, está aplicando mais 50% em cima, né? Sim, tá ótimo. Seleciona aqui, é simples demais, né? Fez aqui, os efeitos vão fazer uma transição suave, porque a parte mais escura vai ficar mais visível, a parte mais clara mais transparente, né? Trabalhando com as escalas de cinza. Agora só seleciona a região, Edit, Define Brush Preset, coloca o nome nuvens ou o nome que você preferir, clouds ou o que você preferir, dá um OK. Agora eu vou retirar esta seleção com o Ctrl D e vou selecionar tudo de novo, Ctrl A ou menu Select All e pressionar Delete. Então eu limpei aqui o layer. Aqui eu vou escrever já o nome que eu quero, nuvens. Retiro esta seleção, né? Select, Deselect. Vou alterar para o modo Full Screen aqui para ficar melhor para trabalhar agora. Tá para baixo aqui, documento. Aqui, tá bom. Mudar a cor aqui do foreground para um tom de cinza bem clarinho mesmo cinza. Dá um OK. Cor do background deixa em branco.
seleciona a ferramenta Brush, clica com o botão direito, seleciona aquele brush que acabamos de criar, que é este aqui, ó, Clouds, esse aqui, e vou lá para o Brush Engine, fazer algumas modificações nesse brush. Primeiro aqui em Brush Tip Shape, aumentar o espaço, está em 25% padrão, vou aumentar aqui, deixar em mais ou menos uns 90%, um pouquinho mais aqui, 100%, tá bom, 100% mesmo espaço um para o outro. Shape Dynamics. Shape Dynamics eu vou desabilitar aqui o controle com a pressão da caneta. Size Jitter vou deixar aqui em 50%. Diâmetro mínimo aqui dessa nuvem vou deixar em 10%. Um pequeno Scattering aqui com o valor de 38, acho que até muito. Valor de... vou colocar aqui uns 30. Tá ótimo. Count em 1 e o Count Jitter em 1% mesmo. Aplicar também o Color Dynamic, que vai fazer essa variação de cores aqui, do cinza clarinho para o branco. Hue, o Saturation, Jitter e o Brightness, deixa aqui em 0 todos. Foreground e Background Jitter deixa em 100%, que alterando sempre as cores. Então vamos começar então a pintar nossas nuvens neste novo layer, né? Depois você pode arrastar aqui para baixo do mar, caso você passar aqui. Comece também pintando em 50% de opacidade. Você vai diminuindo, o segredo aqui é você trabalhar diminuindo essa opacidade, aumentando, porque você diminuindo a opacidade você faz nuvens menores, diminui a opacidade e o tamanho do brush. Então por aqui você faz nuvens menores, dando impressão de profundidade, ela é mais transparente, dá a sensação de profundidade. Aqui no centro você faz as nuvens com opacidade maior, né? No caso eu vou trabalhar só de 50 para baixo, faz a opacidade maior, aqui em cima um pouquinho mais, diminuindo, variando os brushes. Então ó, pintando aqui, olha o jeito que ficou. Né? Mas cada vez que você vai aplicando o brush em cima, vai ficando de forma diferente. Eu vou começar por aqui, pintar aqui um pouquinho, ó, e dando alguns cliques em cima, vão ficando uma variação interessante aqui das nuvens. Olha só. Vou até mudar aqui no Shape Dynamics também. Angle Jitter, eu vou deixar um pouquinho assim o ângulo, rotacionar em 3%, ó, daí fica diferente também o ângulo, né? Vamos aplicando fica um pouquinho melhor. Vou deixar aqui dar uns cliques aqui dentro também. Pode criar o brush da nuvem em diversos tipos, né? Também, não tem importância. Né? Assim, ó, olha que legal que tá ficando. Diminuir o tamanho deste brush e também a opacidade. Lembre-se das teclas de atalho. A opacidade agora eu vou deixar em 20%, então eu pressiono só a tecla 2, já fica aqui a opacidade em 20%. Posso também ir alterando aqui no brush, mudando aqui, ó, Brush Tip Shape, alterando aqui, ó, a rotação do brush para o outro lado, fazer variações aqui com este brush, ó. Agora está mais suave, lá no fundo as nuvens, ó. Depois você dá uns cliques, você passa uma vez assim, depois você vai dando uns cliques em cima assim, ó, vai ficando mais branquinho e os contornos mais opacos assim, fica bem legal. Olha só, dá profundidade, dá uma boa diferença aqui de uma nuvem para outra, né? Fazer a mesma coisa aqui, ó. Passar aqui um pouquinho, pintar de branco com o brush, dar mais uns cliques em cima. Esse barulhinho aqui que você está ouvindo na mesa digital, que eu estou dando os cliques assim, batendo com a caneta em cima. Depois passa aqui de novo, brush, dá mais uns detalhes, ó. Volto o tamanho do brush ao normal, ou aumento um pouquinho mais. Opacidade vou voltar de novo aos 50%, pressionando a tecla 5, diminuo com os colchetes aqui o tamanho do brush, pintar aqui também, ó. Diminui um pouquinho. Vai dando forma à nuvem, ó, dando os cliques, que vai ficando mais branco. Também. Agora eu vou lá no brush de novo e aplicar uma variação. Isso aqui tem que fazer com paciência, com cuidado. Mudei o ângulo de novo, agora está para o outro lado, eu aplico. Então essas mudanças que você vai fazendo, aplicando um sobre o outro, ó, vai dando essa diversificação. Olha como fica bem realista o efeito. Fica bem legal mesmo. Vou aplicar aqui um pouquinho, diminuir um pouquinho, aplicar aqui. Em cima.
E tá ótimo. Agora eu vou criar um efeito aqui, vou só aumentar aqui a espessura um pouquinho dessa nuvem, dessa daqui, deixar um pouquinho mais grossa aqui. Eu vou aplicar como se fosse o brilho do sol por trás dela. Tem umas partes que ficam transparentes, isso que vai ser legal pro efeito. Os cliques aqui. Tá ótimo assim. Se abrir os layers pressionando F7, eu dando um clique ali, vou criar um layer abaixo desse. Mantenho o Ctrl pressionado, dá um clique no ícone de Create a New Layer, ele cria um layer abaixo, ou você cria em cima mesmo, depois arrasta. Esse aqui vai ser o brilho do sol. Brilho do sol. Aqui eu vou selecionar a ferramenta Brush, já estou selecionado, então clico com o botão direito, vou selecionar um Brush. Um bem suave, que esse 300, vamos ver o tamanho aqui, um pouquinho maior só. Deixar em 349, 370, esse tamanho aqui mais ou menos, mas depende do tamanho que você criou a nuvem aqui, né? E deixar a cor aqui em branco. É um brush bem suave com hardness em 0. Você só dá um único clique aqui, ó, atrás. Ó, pintou de branco, dá um efeito de brilho. Pode ser maior, vou pressionar o Ctrl Z, aumentar o tamanho do brush um pouquinho, deixar a opacidade agora em 100 e dar um clique. Esquece da opacidade, por isso que ficou fraquinho. Dar um clique aqui, ó, olha só o brilho que deu assim. E agora eu vou simular os efeitos dos raios aqui. Então diminuo o brush, deixo o hardness agora em 100%, bem seco mesmo. Vou diminuir o diâmetro, deixar aqui tamanho 30 mais ou menos, 30, 28 pixels. Crio um novo layer abaixo desse. Aqui, arrasto para baixo das nuvens. Pode ser até para cima, mas deixa para cima que eu acho que o efeito vai ficar bom. Vou passar aqueles raios entre as nuvens aqui, deixar acima mesmo. Aqui como raios. Nome. Vou dar uns cliques aqui, ó, pintando de branco, uma bolinha aqui, outra bolinha. Olha só como tá ficando. Ó. Né? Mas esse aqui ficou porque a pressão da caneta. Não vou dar uns cliques mais fortes aqui com a caneta. Aqui, ó. Tá bom? Fazer um debaixo do outro. Pequena variação de posição. Algumas fileiras. E aplicar um filtro de desfoque agora, Radial. Então selecione o layer, esse aqui das bolinhas, Filter, Blur, Radial Blur. Aqui o Radial Blur, você configure o Blur método de aplicação desse desfoque. Tem o Spin, que é faz um espiral, e esse Zoom aqui, que ele aplica um zoom. Aqui o Amount eu vou deixar em uns 95%. Aqui, ó, é como se fosse o documento. Então aqui você determina o ponto de origem do desfoque, de onde o desfoque vai sair. No caso aqui você seleciona próximo aqui a nuvem, ó, desfoque. Deixa eu colocar até para cima lá um pouquinho. Depois eu posso mover com a Move Tool e posicionar certinho. Então aplica esse desfoque no qualidade Good, dá OK. Olha o desfoque, olha o brilho que foi aplicado, né? Feito bem interessante mesmo do sol, né? Fácil até de ser aplicado. E agora mais um detalhe sobre o mar aqui, seleciono o layer do mar, clico aqui, coloco aqui os... Aqui tinha que também ser brilho do sol 2, vou colocar brilho do sol 2, a missão. Brilho do sol 2. Selecionar este mesmo brush, que eu selecionei grandão, né? Clica com o botão direito, esse aqui 300, suave. Pode ser um pouquinho maior também. Um pouquinho maior. E vou passar aqui com a opacidade em 100%. Passo aqui, ó, uma vez só. Ficou esse brilho excessivo aqui, né, fora do mar. Mantenho o Alt pressionado, dou um clique aqui, ó. Então ele faz o Clipping Mask. Alt pressionado, mantém pressionado, dá um clique entre um layer e outro. Então esse efeito de brilho vai aparecer somente onde tem pixels no layer abaixo. Ou pelo atalho Ctrl Alt G, você muda para o modo Clipping Mask. Olha só. Agora fazer aquela diferenciação aqui, que é bem simples de ser feito com o recurso do Blend If, porque tem as partes escuras. Deixa eu selecionar o Move Tool aqui, essas partes escuras aqui deste layer. Então você dando um duplo clique para abrir o Layer Style, você tem aqui o Underline Layer do modo aqui do Blending Options Default aqui, você muda aqui, ó. Este corresponde a partes escuras, que ele vai fazer um fade, sumir, né, retirar partes escuras até as mais claras, só que este retira do layer selecionado, só que em relação ao layer que está abaixo. Então mantém o Alt pressionado, clica aqui, ó, para separar, porque se você faz assim fica muito seco, ó. Olha só, aonde tem as partes escuras ele vai sumindo, né, fica muito seco. Deixa aqui mais ou menos o preto, Alt pressionado, clica, arrasta, aí você faz um fade
Olha só o efeito do brilho no mar, né? De forma bem fácil mesmo. Dá um ok. Fica legal assim. Olha só, já é um efeito bem interessante. Vou pressionar o F7 de novo, só para você visualizar também em modo full screen. Olha só que efeito bonito que você faz. Pode fazer o sol em amarelo, aí vai acrescentando, né? Só um exemplo mesmo de como criar o mar. Também pode fazer um fade, não precisa fazer essa coisa aqui seca como está o mar aqui. Você pode fazer um fade aqui aplicando com uma máscara. Seleciona o mar aqui, o layer do mar, cria uma máscara, seleciona a ferramenta gradiente, modo linear, preto esconde, não se esqueça, o branco revela. Então dessa parte de cima para baixo, ó, pode clicar aqui e arrastar, ó. Olha só, fazer um fade de profundidade, olha só que bonito, né? F de novo, está aí o resultado final. Você pode acrescentar da maneira que você achar melhor. Então até o próximo efeito.